A TV veio para o Brasil em 1950, né, com a TV Tupi. E a Record foi inaugurada em 1953 com Paulo Machado de Carvalho, pai do Seu Tuta. E ele já trabalhava na Rádio Record nessa época e ele foi para a televisão, né? E claro, com aquele momento, com a tecnologia ainda muito primária, e os profissionais que trabalhavam na televisão estavam aprendendo a fazer televisão também. Então, as coisas muitas vezes davam certo com uma dose de improviso, né? E um dos pontos interessantes, né? Como que era possível fazer uma transmissão de futebol, se o jogo fosse aqui em São Paulo, para transmitir para o Rio de Janeiro e vice-versa, porque não existia o satélite. Hoje a gente tem a transmissão via satélite para todo o planeta, e um jogo no Rio de Janeiro a gente assiste aqui em São Paulo e vice-versa, ou um jogo aqui em São Paulo a gente assiste em qualquer parte do mundo, né? Mas nos anos 50, até mesmo nos anos 60, isso não existia, né? Então o Seu Tuta, no livro dele, conta que eles tiveram que usar o improviso para conseguir que as imagens de um jogo aqui para São Paulo chegassem no Rio de Janeiro. Eles usavam tela de galinheiro durante o trajeto dos 500 quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro, para que as ondas de micro-ondas na televisão, que era a tecnologia da época, né, essas imagens fossem transmitidas e rebatidas nesse trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então a pessoa que tinha um aparelho de televisão no Rio de Janeiro podia assistir um jogo aqui do Pacaembu, por exemplo, ou até quem estivesse no Rio, um jogo no Rio de Janeiro, pudesse assistir um jogo aqui em São Paulo, por causa desse improviso, e que muitas vezes dava certo, né? Então a televisão brasileira e o próprio rádio, né, no começo, nos primórdios, eram feitos, né, de uma certa maneira improvisada, mas que dava certo, e com muito suor e com pouco manual, né, para se operar uma máquina ou um equipamento, né? Então a história da TV do Brasil tem muito disso, né? E o Seu Tuta e o Newton Travesso e outros profissionais participaram e foram desbravadores dessas tecnologias. São mais de 80 anos, onde Antônio Augusto Amaral de Carvalho mostrou o quanto a Jovem Pan é imbatível em tudo que faz. Tanto no rádio como na televisão, sobre se colocar, sabe, escrever uma história que vai ficar para todo sempre na comunicação brasileira. Fazer com que aquilo que o Seu Tuta dizia para vocês, vamos à luta, vamos ao trabalho, vamos fazer, vamos acontecer, continue norteando o trabalho de toda a Jovem Pan, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A emissora realizou coberturas emblemáticas, jornalísticas e esportivas, que marcaram a história do Brasil e do mundo. Esquerda, vai selecionando, tenta uma brecha, para Pelé, boa bola, tirou para gol! Entrou o Antoninho, deu no bico da área, perigo, cruzou na boca do gol, subiu Pelé, não tem tomação, funcionou, gol! Eu gostaria de lembrar que nos Estados Unidos, onde tem os famosos furacões lá, que abalam a estrutura americana lá quando eles vêm, então lá pedem através de cartazes, através do rádio, através da televisão, que você compre, quando o furacão se aproxima, uma lanterna e um rádio. O rádio é importante porque as TVs saem do ar, não tem condição de permanecer no ar quando há uma catástrofe dessa. E o rádio permanece. O rádio é essencial para a vida. E outra coisa, veja que para Marte, por exemplo, que é uma viagem espacial e para muito futuro, porque demora 6 meses viajando o astronauta para chegar em Marte, o que chega lá rápido é o rádio que comanda os robôs lá que andam pelo chão lá e fazem, é o rádio que comanda. Então o rádio é essencial e vai continuar sendo. E na internet o som é válido, na televisão o som é válido. Isso aí. Ele era um apaixonado pelo esporte. Mas a grande atuação dele na televisão foi a preocupação que eu sempre tive também, que é a qualidade. Foi a criação da equipe A, com o nosso Newton Travesso. E o Tuta sempre foi preocupado com uma coisa chamada qualidade. Isso ele imprimiu na televisão, imprimiu no rádio, porque a Jovem Pan se tornou uma das empresas mais perfeitas em função do rádio e do telejornalismo. E isso tudo saiu da cabeça do meu querido amigo Tuta, meu profeta.
E esse nome dele, esse apodo que eu passei para ele, foi porque todas as emissoras de São Paulo saíram das suas posições estratégicas. Ele estava ali perto da Avenida Paulista, na Maternidade de São Paulo, onde foi construída a primeira torre da Record. E ele não se arredou dali. E nós, da Globo, também a Bandeirantes, fomos todos lá para o Jaraguá. E dizia o Tuta, não vai dar certo, muito distante. Mas os engenheiros diziam, não, tranquilo, vai dar certo. Não deu. Tivemos todos que voltar à origem, lugar onde o Tuta havia escolhido para fazer a sua transmissão. Como é que eu tenho um carinho imenso por ele, um respeito por ele, uma afinidade por ele muito grande pela qualidade. Ele é um pouco mais velho do que eu. Seu Tuta era transformador, não parou no tempo, sempre em busca de fazer melhor. Ele já tinha esse movimento de transformar também esse rádio, essa potência no microfone, no que é hoje também uma grande TV, né? Liderando aí a audiência na área de jornalismo. Então, ele sempre teve essa preocupação, né? Sempre muito preocupado com a estética. Isso é uma coisa muito, muito legal. Eu me lembro também que o microfone da Jovem Pan, que a gente colava o selo, ele fazia questão, até fiz isso na minha postagem agora há pouco, ele fazia questão de ele mesmo colocar o selo, era um selo vermelho, assim, muito bonito. Ele recortava, ele tinha uma gaveta na salinha dele, lá do lado da sala de reunião de pauta, ele guardava um estilete, ele mesmo cortava e ele mesmo colava, que ele falava que isso era imagem da Jovem Pan, nós como repórter, né, cada um na sua cobertura, levando o selo da Jovem Pan. Então ele tinha uma preocupação também com a estética, com o conteúdo, com o que estava vindo de modernidade. Eu lembro que o seu Tuta gostava também, todo ano ele ia para fora, né, sempre trazia novidade dos Estados Unidos, o que o rádio estava experimentando por lá, ele trazia como ideia. Um homem admirável pela concorrência e visionário. O seu Tuta, mas eu chamava de profeta, porque ele tinha uma visão da televisão, não só do ponto de vista artístico, do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista da engenharia, que hoje nós chamamos de informática, de tecnologia. Mas eu chamava ele de profeta porque é o seguinte: primeiro, ele criou na televisão um tipo de narração que eu acho que só teve 2 locutores que conseguiram fazer. Um deles, o Raul Tabajara, e o Tuta insistia em que não se narrasse o tipo de narração de rádio. Ele queria uma narração mais contida. Depois foi ele que inventou na rádio o comentarista esportivo. Pouca gente sabe disso, mas o Tuta inventou o jornalista esportivo. E também o Tuta gostava tanto de futebol que ele acabou comprando uma lente para a TV Record chamada Balostar. Só a Record tinha. E ele levava para casa dele, põe numa caixa e põe debaixo da cama. Ele era um apaixonado pelo esporte. Mas a grande atuação dele na televisão foi a preocupação que eu sempre tive também, que é a qualidade. Foi a criação da equipe A, com o nosso Newton Travesso. E o Tuta sempre foi preocupado com uma coisa chamada qualidade. Realmente um profeta. Seu Tuta foi o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão em streaming pela internet, quando idealizou a Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, Pan Rádio, Pan com imagem. Online. O rádio com imagem, que se tornou a Jovem Pan News TV. Uma visão certeira para informar e entreter. Antônio Augusto Amaral de Carvalho recebeu o prêmio Personalidade da Comunicação. A internet é uma magia também para o futuro. Inclusive, a gente fala que é o rádio com imagem, antecipando um pouco o futuro, que a gente vai usar mais a imagem da internet com o nosso som. Sou um trabalhador de muitos anos, 60 anos de rádio e televisão, e um defensor do rádio e da liberdade de imprensa, muito importante. Como não admirar
o mestre da inovação. Sua história de sucesso foi eternizada no livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, lançado em 1995. A obra venceu o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos da Arte. Para as pessoas terem uma ideia, né, o Seu Tuta, por mais que fosse o diretor-presidente do Grupo Jovem Pan, ele estava sempre aqui na redação, andando e conversando com todos nós, né? Ele era muito próximo de todos nós, né? E ele sabia que eu gostava de história. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Isso foi em 2009, quando ele estava para lançar o livro dele. Ele chegou com um calhamaço, um envelope para mim e jogou assim na mesa que eu estava sentado. Tiago, você que gosta de história, lê esse texto aí para amanhã e traz para mim, revisado ou corrigido, qualquer coisa que você quiser dar de opinião, você pode fazer com esse texto aqui. Aí quando eu abri, era o original desse livro aqui, ó, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, a história do Seu Tuta, os anos de ouro da Jovem Pan e também da TV Record. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né, com o livro, na verdade o original que ele me deu, para que eu pudesse ler de uma noite para outra. Passei a madrugada em claro, li tudo. E aí eu cheguei no dia seguinte, ó, Seu Tuta, né, não tem quase nada para mudar, só tem um placar errado de um jogo da Copa de 50 aqui no Brasil. E aí ele corrigiu, eu corrigi, ele corrigiu obviamente no livro, e na dedicatória, ele fez uma dedicatória para todos os funcionários aqui da Jovem Pan. Ele deu o livro para cada um dos funcionários aqui da Jovem Pan e fez uma dedicatória sempre muito personalizada. E a dedicatória para mim foi justamente citando esses momentos em que eu fiz algumas alterações, né, no texto, sugestões, obviamente, né, não tinha nenhum compromisso que ele fosse fazer a mudança, mas foi realmente o que aconteceu. E ele me agradeceu por eu ter feito alguns apontamentos para o livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que é um livro importante para quem quer conhecer um pouco mais da história da TV e do rádio aqui no Brasil. Empresário que abraçava seus colaboradores, empreendia junto com todos, sabia valorizar cada um que fazia parte da família Pan. Esse homem foi a minha vida, né? Eu vim para cá na década de 63, portanto, já fez o quê? 60 anos? 60 anos. Vim para cá em 63. A Jovem Pan nasceu em 66, no meio da Copa da Inglaterra. E dali para frente, toda a minha carreira foi conduzida pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho. É um amigo muito grande, mas muito grande. Eu o visitei 2 vezes com o Zé Carlos Pereira na casa dele, nos abraçamos, etc. Mesmo depois que me aposentei. Eu posso dizer que a sua empresa mudou minha vida. Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu era apenas um cara do Rio que estava começando. E a Jovem Pan foi a empresa que me deu casa para morar, para mudar de estado, mudar a vida. E mudou, entende? Foram 20 anos, né? Trabalhando nessa empresa maravilhosa, familiar, acolhedora, uma empresa de sucesso, onde você colocava a sua voz, você virava a estrela do dia para a noite. Então eu sou uma pessoa muito grata, né? A Jovem Pan, o Seu Tuta, o Tutinha, né? Há várias pessoas que passaram pela Jovem Pan. E assim, o Seu Tuta, eu tive a oportunidade de conhecê-lo de uma forma até quase como uma demissão. É uma história bacana, porque eu só ouvia dizer, via ele passando, não tinha intimidade, estava novo e tal. E num determinado dia, fui fazer uma chamada para uma promoção da rádio e pediram para eu imitar, né, o Silvio Luiz. E eu imitei, fiz uma chamada, era uma promoção para o jogo da Seleção Brasileira em Porto Alegre, que o Bola ia levar um torcedor, enfim. E eu fiz com a voz do Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz. Aí... Aí eu fiz e deu um grande problema, o Zé Pereira desceu. Quem trouxe o Silvio Luiz para a rádio? Porque o Silvio Luiz, ele era da concorrente, né, da Bandeirante. E, pô, ele ficou bravo. Só que aí,
ele ficou sabendo que não era o Silvio, que era eu. Aí ele mandou me chamar, né? Pra saber se era verdade, sei lá. Eu quero ver, não é possível, ele ouviu. E eu tive que imitar na frente dele. E ele riu, né? E dali a gente começou uma amizade, né, cara? Eu sempre passava ali, ele tava sempre ali com a cabecinha no vidro, né, no 24º, ali na sala do Zé Pereira, ali no meio. Tava sempre o Seu Tuta ali. E o Seu Tuta, ele sempre dócil, sempre generoso.